Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a equipe Haas, né? Porque eles apresentaram a pintura do carro dessa temporada. Fizeram toda semana, nós somos o primeiro a apresentar a nossa pintura, né? Tem que ser primeiro em alguma coisa, né? A Haas, né? E foi o primeiro para apresentar uma pintura super inovadora, né? Nossa Deus, né? A gente não tinha visto isso no ano passado, é totalmente diferente, né? A posição da bandeira da Rússia ali no carro, você não vê ali, é inteligente, né? Brincadeiras à parte, zoação à parte, né? A Haas repetiu a pintura do ano passado, não sei nem para que fazer uma cerimônia toda para isso, né? E nem apresentou o carro de verdade, pelo que muita gente está comentando, né? Falaram que apenas é um carro conceito, né? Se fosse um carro de verdade, eu ia até fazer algumas observações interessantes, né? Porque tem uma altura ali entre a base das asas do bico, né? E o bico, assim, né? Parece que é uma entradinha de ar pequena, lembrando os carros da Mercedes de 2014, né? Não tão grande, né? Mas eu acho aquilo interessante, ainda mais lembrando que é um carro de efeito solo, né? Então ele depende de muito ar indo para a parte de baixo. Pode ser que a gente veja isso acontecendo, obviamente se for permitido, né? E as entradas de ar, assim, eu achei até interessante o conceito, né? Porque vai ser um carro de muitas restrições e esse regulamento vai ganhar quem arrumar a brecha perfeita, porque sempre foi assim. Como a Brown virou o melhor carro de 2009, né? Foi por causa do difusor duplo. Era a brecha no regulamento, né? Tanto é que quando o difusor duplo foi banido para 2010, o carro da Mercedes inspirado na Brown não era um bom carro comparado aos três principais. Então, assim, é interessante fazer esse tipo de observação, mas como era só um carro conceito, a Haas não apresentou o carro de verdade, a gente tem que ficar teorizando as coisas, né? Note-se também que é muito loucura ver uma equipe dos Estados Unidos usando um carro com a pintura da bandeira da Rússia, né? Isso aí é a quebra da Matrix, né? Essa é a grande verdade, ainda mais agora em uma guerra diplomática que os Estados Unidos está tendo com a Rússia devido ao Putin querer invadir a Ucrânia, né? Tá querendo tomar a Ucrânia. O Putin está encarnando o espírito Stalin, né? Que o Stalin também invadiu a Ucrânia, né? Mas e de um jeito bem cruel, né? Mas o fato é que, assim, no meio dessa crise política toda, tem uma equipe dos Estados Unidos na Fórmula 1 colocando a pintura da Rússia porque o pai do Mazepin está injetando dinheiro na equipe, né? Então, assim, coisas que o esporte é capaz de nos proporcionar. Mas o fato é que, assim, o que esperar dessa raça? Eu vou, assim, falar que é difícil a gente prever sobre uma equipe que, ao meu ver, na Fórmula 1 esbanjou incompetência desde que entrou, né? Porque, assim, os carros bons que eles fizeram era quase tudo da Ferrari, né? Porque eles copiavam a aerodinâmica dos carros da Ferrari, pegavam algumas peças da Ferrari, o câmbio era da Ferrari, os freios acho que chegaram a ser da Ferrari. Então, assim, eles basicamente viveram de ser uma equipe satélite da Ferrari para ter alguma condição de pontuar, fazer boas corridas, né? Pouca coisa da Haas era autoral, né? E o fato é que essa última temporada a Haas nem se esforçou para fazer um carro para competir na temporada. Eles pegaram o carro de 2020, que não era um bom carro, cortaram o assoalho para as regras do ano e falaram: nós apresentamos o nosso carro, que é uma tristeza com o Mick, um desrespeito com os pilotos, porque eles não tiveram condição de luta em quase nenhum momento. O Mick tirou leite de pedra para colocar o carro no Q2 algumas vezes, né? O carro da Haas foi duas vezes para o Q2 e na França foi porque o Mick bateu lá na segunda tentativa dele, né? Mas o fato é que o carro que só foi duas vezes ao Q2, com todos os outros carros chegaram aí ao Q3 pelo menos uma vez. Acho que mais uma vez a Williams foi, mais uma vez a Alfa Romeo com o Giovinazzi foi. Então, assim, cara, é decepcionante o carro da Haas, né? Foi o pior carro do grid, né? Não é o pior carro da história da Fórmula 1, porque teve gente que conseguiu fazer pior. Mas entra pro hall dos piores, ainda mais pelo fato de que a Haas nem se esforçou. Mas eu só passo pano para o que a Haas fez ano passado se o carro desse ano for realmente algo decente. Porque eles dizem, então, desde o ano passado, colocando todos os esforços, todas as atenções para o carro deste ano, né? Então, no mínimo, a Haas tem que ser piloto intermediário. No mínimo, ter condição de luta, ter um carro que possa ali ameaçar brigar pelos pontos. Esse é o mínimo para alguém que está dedicando todo o esforço para o carro desse ano, que agora tem os benefícios de ter mais tempo de túnel de vento. A Haas tem que ter pelo menos isso, um carro que brigue pelos pontos. Que se não fizer nem isso, né? Tem que pedir contas porque não tem competência para estar na Fórmula 1. Essa é a grande verdade, né? E assim, né? Óbvio que essas regras de túnel de vento, né? Eu acho que não é as mais eficientes, né? Porque, sinceramente, a Mercedes ainda tem o melhor túnel de vento, a Ferrari, a Red Bull tem estruturas melhores. Equipes pequenas normalmente não constroem túneis de vento, né? A Haas, por exemplo, ela pode ter o mesmo esquema da Force India. A Force India ela não tinha um túnel de vento, ela tinha sua base na Inglaterra e tinha que pagar
para levar os carros para a Alemanha para o túnel de vento da Toyota, né? A Toyota fez um túnel de vento na Alemanha para ajudar na logística, né? Os carros são sempre apresentados na Europa, os testes são sempre por lá. Aí a questão é, a Toyota tinha que fazer um túnel de vento na Europa para ajudar nessa logística da Fórmula 1, um dos motivos que ela saiu da categoria. E assim, um túnel de vento em 2008, né, de 2008, ainda é a fonte disso tudo e uso de muita equipe na Fórmula 1. Pra você ter ideia de como a situação da Fórmula 1, assim, ainda é muito favorável às equipes grandes nesses moldes atuais. A proibição dos testes desde 2011 foi uma das piores decisões que a Fórmula 1 fez e serve para deixar equipes fortes com uma diferença muito maior das pequenas, porque as pequenas são as que mais se beneficiam de testes em pista, porque eles têm uma referência melhor e são muito mais eficientes do que usar túneis de vento. Se fosse testes em pista, né, que a gente tivesse agora, a gente falasse assim, ó, olha, as equipes aqui que estão testando, né, para a temporada, a gente vai separar assim, quem ganhou o campeonato, né, vai ter 10 mil quilômetros de teste, agora quem ficou em último vai ter 30 mil, entende? Eu acho que seria mais eficiente, entende? Você daria o triplo de tempo em pista para os caras antes da pré-temporada para testar o carro do jeito que dá. Foi assim que o Michael Schumacher transformou a Ferrari num carro de ponta de novo, né? Testando muito o carro em pista, né? Então assim, cara, eu pessoalmente não gosto das regras que a Fórmula 1 está no momento, então estou otimista para as regras que teremos aerodinâmicas e de corrida para a próxima temporada. Estou achando assim regras ruins, mas vamos ver, pode ser que eu quebre a cara, pode ser que seja uma excelente temporada, mas para a Haas eu só espero que eles façam um carro minimamente competente para brigar pelos pontos. Mas há a possibilidade deles nem isso conseguirem fazer, visto o histórico que eles têm na Fórmula 1. Mas é, como eu disse, um campeonato que pelo tanto de regras, tanto de restrições, pode ser decidido por uma brecha. Você achar uma brecha no regulamento e saber explorar isso muito bem até ser o que seja permitido, né? Então vamos ver. Acho que a Haas aí teve condições e tempo para fazer um carro decente, mas no final das contas ela pode ser mais uma bomba, né? Fazer o quê? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.